A palavra mais almejada pela ONU e pelas pessoas sensatas é paz. Uma palavra tão pequena, uma palavra de 3 letras. Paz. Essa palavra, ela vem de um sentimento de pessoas que são contritas e não colocaram o capital como o seu Deus. E não colocaram o poder como o seu Deus. Mas parece que uma histeria toma conta das grandes potências mundiais quando eles começam a se sentir Deus. E alguns deles têm certeza que são. E como diz o filósofo Nietzsche, ele diz que Deus, segundo a filosofia, está morto por quê? Porque elegeram um outro Deus. Um outro Deus. Na metáfora, ele diz que colocaram um Deus chamado capital para tentar substituir Deus. E na verdade, quando o americano ele levanta o dólar e diz: nós confiamos em Deus, na verdade ele está dizendo que o Deus dele é o dólar. É verdade, gente. Eu convivi com um rapaz que morou, um irmão em Cristo, que morou nos Estados Unidos. Quando ele levanta o dólar e diz: nós confiamos em Deus, eles estão dizendo que eles acreditam no dólar. Porque para eles o Deus é o dinheiro. Tanto que no 11 de setembro de 2001, quando o Osama Bin Laden liderou um ataque contra os Estados Unidos, eles, alguns dias antes daquela Torre Gêmeas cair, e eu assisti isso, eu tinha um restaurante em Porto Canoa e eu levantei e fizemos a comida, eu e minha esposa, de manhã cedinho, 4 horas da manhã, e quando foi 9 horas da manhã, que já estavam terminando a comida, porque 10h30 teríamos que abrir o self-service, eu tinha uma televisão dentro do restaurante e eu vi a Torre Gêmea cair. Um avião cercando ela, passando por ela e ela caindo. Mas pessoas que moraram lá e depois vieram para o Brasil disseram que alguns dias antes daquela torre cair, ninguém buscava Deus. Ninguém ia para a igreja. Nenhum americano queria Deus, porque o Deus deles era o dólar. Mas depois daquele acidente, depois daquele ataque terrorista, milhares de pessoas passaram a frequentar as igrejas. Porque as igrejas americanas foram líderes em evangelizar o mundo, inclusive a África. E hoje, os americanos não evangelizam nem a eles mesmos.
Porque há um evangelho morto dentro dos Estados Unidos. Tanto que há filmes que mostram isso. O último filme que eu li dos Estados Unidos, filme que eu vi, foi Quarto de Guerra, onde uma mulher negra, mulher de um general que infartou na guerra, ela começa um movimento, ela só, de oração, numa cidade onde ninguém queria buscar a Deus. E todos os casais estavam se destruindo, se separando, se divorciando, porque se preocupavam mais com coisas materiais do que coisas espirituais. E agora, gente, fazendo toda essa volta para ir ao assunto, que vocês estão sabendo que há cerca de 2 dias os Estados Unidos, por ordem de Trump, que enfrenta um processo de impeachment, ele bombardeou o Irã. O general Qassem Soleimani, ele estava voltando do Iraque e os Estados Unidos, com um drone, atacou a caravana do general, matando várias pessoas, inclusive o general, criando uma instabilidade mundial, que algumas pessoas dizem que até sujeito a uma guerra, uma terceira guerra. Tem fundamento? Pode ter, mas eu me lembro de quando eu era mais jovem, em 1990, os Estados Unidos se envolveu numa guerra com o Iraque. Veja que como as coisas se contrapõem e mudam. Agora ele alega que o general iraniano estava se envolvendo nas questões do Iraque. Mas em 90, os Estados Unidos criou uma guerra com o Iraque. Porque o Iraque estava se envolvendo em negócio do Kuwait. E o Iraque, Saddam Hussein, oprimia um grupo de expatriados chamado curdos e executava os curdos. Posteriormente, os próprios curdos se tornaram inimigos dos Estados Unidos e do mundo e ajudaram a fortalecer grupos como Boko Haram, ISIS, grupos que decapitavam cristãos. E aí esse grupo que foi defendido pelos Estados Unidos lá atrás, agora era inimigo dos Estados Unidos através dos grupos terroristas. Na época e esse período da Guerra do Golfo, que é o mesmo local, Guerra do Golfo, que é aquela região onde Abraão saiu, de onde Abraão saiu, quando ele foi chamado por Deus, ali existe 2 rios, o Tigre e o Eufrates,
e existe o Golfo, que é uma língua de água no meio da terra. Existe uma entrada do mar, depois existe a antiga Babilônia, que é o Iraque, existe a Síria e existe o rio Tigre e Eufrates. E ali é conhecido como Mesopotâmia, onde é um lugar situado entre rios, entre águas. Mesopotâmia, entre águas. Que antigamente havia capital, Nínive era a capital da Síria e Babilônia era a capital da Babilônia. E hoje se chama Iraque. E exatamente este ponto que houve a Batalha do Golfo, Estados Unidos e forças aliadas venceram, atravessaram o rio Nilo, ganharam o Tigre, né? O rio Tigre, ganharam a guerra contra Saddam Hussein. O exército de Saddam Hussein voltou para a sua terra de cuecas e com as mãos amarradas para trás. Eu lembro como se fosse hoje, 1991. Ficou um ano dizendo, vai ter guerra, vai ter guerra, vai ter guerra, vai ter guerra, vai ter guerra. Era um rumor de guerra, até que a guerra aconteceu e foi rápida. Porque o Iraque havia invadido o Kuwait. Agora, a justificativa de Trump é que o Irã estava se envolvendo com o Iraque, estava impondo terror ao Iraque. Ou seja, aquela velha guerra entre aqueles países. Inclusive, os Estados Unidos agiu em nome de Israel e joga agora todo o mundo árabe contra Israel e contra os americanos. Inclusive, na embaixada iraquiana já deram ordem, retire todos os americanos porque vão ser alvo de ataques. E eles disseram que vão atacar os americanos aonde estiverem. Agora imagine, e como é que fica o Brasil neste caso? Os americanos atacaram o general com um drone chamado Raptor e a China já condenou o ataque, a Rússia já condenou o ataque, inclusive os próprios democratas dos Estados Unidos dizem que Trump agiu de maneira errada, porque ele fez isso para se dar bem com relação à guerra, Fábio Bandeira. Trump agiu mais uma vez destruindo vidas, porque ele está sofrendo um processo de impeachment para crescer perante a opinião americana. Então os democratas do próprio partido americano dizem que ele agiu erradamente. Não era o momento de agir dessa forma. Contrapontando com Obama, que quando prendeu Osama Bin Laden, demorou muitos anos, prendeu na hora certa. Mas Trump não, porque está sofrendo um processo de impeachment, provocou a guerra. Então, normal os poderosos. Eles provocam a guerra para se dar bem. Provocam a miséria para se dar bem. Ou eles
se locupletam com o sofrimento alheio, com a miséria alheia. E aí, gente, como é que fica o Brasil? Porque Bolsonaro, ele bateu continência para a bandeira americana. Só que posteriormente a isso, após ser abandonado por Trump não ter dado bola para ele foi até a China, ele foi até a Rússia, ele foi até os Emirados Árabes para propor negócio em busca de venda de commodity. Porque vendo que o Brasil começava a afundar, porque o produto interno bruto do Brasil não tinha boa qualidade e tinha dificuldade de exportação. E os Estados Unidos já não queria mais nada com o Brasil. Porque a ideia dos Estados Unidos era só conquistar a base de Alcântara e ter um aliado na América do Sul para a chamada geopolítica americana. Domino o Brasil para dominar todos os 23 países da América Latina. Essa sempre foi a ideia de Trump. Trump não queria nada com Bolsonaro. Mas Bolsonaro fazia continência para um outro país. Como dizendo, nós queremos ser subserviente. Nós queremos ser colônia americana. Como Trump estava muito envolvido com seus próprios problemas, inclusive o impeachment, por mandar espionar um adversário político, usando, se eu não me engano, a Ucrânia, Trump se afastou de Bolsonaro. Aí ele foi para onde? Foi para a China, para a Rússia, que ele chamava de comunista, de vermelhos, e foi para os árabes, que ele sempre denominou de terrorista. E agora? A China não está de acordo com o ataque. A Rússia não está de acordo com o ataque. E os árabes estão furiosos contra Trump. E agora, o Brasil vai ficar de qual lado? Se ficar com os Estados Unidos, os chineses e russos cortam ligações com o Brasil. E os árabes também. Se ficar do outro lado, os americanos cortam relações com o Brasil. Israel também. E aí? Vocês estão vendo como o governo brasileiro ele não entende de política externa, ele não entende de diplomacia política. Bolsonaro disse em entrevista que eles não podem se envolver porque eles não têm armamento bélico. O Brasil não tem armamento bélico. Mas quando ele tentava pressionar a Venezuela, contando com os Estados Unidos, ele queria incentivar uma guerra que levasse 25 milhões de brasileiros jovens para uma guerra contra a Venezuela. Simplesmente para guerrear. Gente, como que pode um presidente da República, do estilo Trump, do estilo Bolsonaro, que simplesmente quer provocar uma guerra para se dar bem na política? Sendo que um dos maiores símbolos do mundo, em vez de guerra, pediu paz. Estou falando dos tempos contemporâneos, estou falando de Mandela.
Mandela, depois de passar mais de 20 anos na cadeia, Mandela convoca uma nação de 20 milhões de negros com 5 milhões de brancos. Poderia haver um grande genocídio. Mas Mandela diz, ó, somos irmãos, temos que nos amar. Mas o que eu percebo é que homens com um pensamento ditatorial criam a chamada hegemonia do poder e da guerra e começa a jogar bomba para lá e para cá. A ONU está pedindo calma. Porque, gente, não pense que guerra traz benefício para nós. Para nós não, traz para eles. Porque eles possuem a hegemonia das armas e da pólvora e dos canhões e dos mísseis. Eles vendem e ganham propina, ganham caixa 2 por isso. Lembra de Bush, o filho? Bush não tinha nada. O pai, ó, meu filho, vou te dar uma fábrica de armas. E aí ele começou a vender arma para o Irã, para o Iraque, inclusive para o próprio Osama Bin Laden. Eles eram aliados. E aí depois passou um tempo, esses próprios aliados atacaram os Estados Unidos. E aí, mas Bush já estava rico, milionário pela venda de armas. E aí Bush se elege presidente. Um dos piores presidentes da República. Inclusive, quase processado pela ONU por crime contra a humanidade. Porque era o estilo de Trump. Aquele tipo de pessoa que não sabe dialogar. Ele quer guerra a qualquer preço. E o Fábio Bandeira? Esse tipo de pessoa, ele quer guerra a qualquer preço para ganhar poder e dinheiro. Mas fica aí a pergunta. E agora, Bolsonaro? De que lado você vai ficar? Pois contra a Venezuela queria envolver a força. Contra a Bolívia, queria também envolver a força, confiando nos Estados Unidos. Mas agora, o Irã tem apoio da China e da Rússia. E os Estados Unidos estão meio afastados do Brasil. E também os árabes apoiam o Irã. E o Bolsonaro foi lá beijar o pé do príncipe árabe. Inclusive disse, né, uma das coisas mais ridículas, ele disse que toda mulher gostaria de ter um príncipe aos seus pés e ele tinha um só para ele. Coisa ridícula, né, gente? De um estadista, de um presidente da República. E aí foi lá para os chineses, para o russo. E agora, Bolsonaro? E agora? O que você vai fazer, Bolsonaro? Porque qualquer ação que o Bolsonaro toma leva o Brasil. Não estou dizendo que vai acontecer, a gente torce até que não aconteça, porque nós somos brasileiros. Mas pode gerar mais recessão.
se ele continuar abrindo a boca dele para falar as asneiras que ele fala, nós poderemos ser alvo de ataques. E nem tem garantia de que o Trump ganhe outra eleição. E nem tem garantia de que o Bolsonaro ganhe outra eleição. Porque já corre aí nas mídias sociais que já estão preparando a derrocata de Bolsonaro. O impeachment dele. Que de 2020 ele não passa. E já estão se articulando para que Moro e Mourão e companhia assumam o país. E aí? Porque há muitas coisas que estão acontecendo que deixam o Brasil numa instabilidade jurídica. A lei não está sendo cumprida. Alguém da extrema-direita faz alguma coisa errada, não é crime. Quando alguém da esquerda fala alguma coisa, é crime. O velho da Havan, é assim que é conhecido, não paga imposto, não se faz auditoria e não é crime. Outro, pobre, não paga imposto, aí cobra o pobre. Mas o velho da Havan, porque é apoiador de Bolsonaro e algumas empresas de televisão, podem continuar fazendo. Dá-se indulto para milicianos. Mas diz que os outros é que são criminosos. Quem comete crime de farda não é criminoso. Eu tive uma experiência ontem, gente. Eu fui no cartório aqui da Serra, aqui de Jacaraípe, e chegando lá, primeiro eu fui na faculdade de Direito, que eu estou me rematriculando, porque eu suspendi por causa do problema de saúde, do câncer, mas graças a Deus melhorando. Então, depois eu andei a pé até o cartório. Chegando lá, era 2:55. O cartório fecha às 3 horas. Só que eu estava de chinelo de dedo, eu estou pintando a casa, chinelo de dedo, os pés sujos de tinta, calça comprida, mas de chinelo. Vou de chinelo, sandália havaiana mesmo. Só que eu levei uma carteira, eu tenho alguns títulos na área de direito. São cursos livres, mas eu tenho esse título. E tenho os portas-documentos. E aí quando eu cheguei na porta, um guarda, 2 metros de altura, com um cacetete, fardado. Você não pode entrar. Daqui a 5 minutos fecha. Eu disse, sim, mas daqui a 5 minutos. Eu posso entrar ainda. Mas não vai dar tempo de te atender lá dentro. Não me importa, mas eu tenho direito de entrar. Mas depois vai ficar só eu e você lá dentro. 3 horas da tarde. No cartório eleitoral. Ver a questão do meu título, se está tudo ok. E aí, eu disse para ele, se você quiser eu vou chamar a polícia e vou te dar uma carteirada aqui. Você quer? Não, tudo bem, pode entrar. Só que lá dentro não vão te atender. Negro, calça comprida de chinelo, mal arrumado.
porque eu fui apenas 20 minutos da minha casa fazer um documento. Mas como o Brasil é um Brasil de preconceito, se eu tivesse chegado de paletó e gravata, já com a carteira pendurada no bolso, aí sim. Mas como eu cheguei, chinelo de dedo, sujo de tinta, o homem já quis me discriminar. Mas eu joguei a lei em cima e disse, só você que, se quiser, nós vamos chamar a polícia. Nós vamos para a delegacia. Aí vamos ver quem tem direito. Porque o meu horário, o horário é 3 horas e são 5 para as 3. Eu tenho direito de entrar. Quando eu reivindiquei meu direito, eu entrei. Então, nós vivemos num Brasil e quem tem direito é discriminado. Muitas vezes uma pessoa vai fazer um concurso, vai fazer uma entrevista para um trabalho, ele tem título, ele tem curso superior, ele tem capacidade, mas muitas vezes ele é negro, muitas vezes ele é baixinho, muitas vezes é uma moça que está um pouquinho mais obesa, não é tão esbelta, e a outra é esbelta, mas não tem estudo. E aí eles dão um jeitinho de discriminar. Então, assim acontece com os grandes empresários, como o velho da Havan. É um sonegador de impostos. Mas é amigo do presidente, então pode fazer coisas erradas. Enquanto um pobre é preso, o outro que é rico não é preso. O filho do presidente pode fazer coisa errada, o outro não pode. Um peso, duas medidas, né? É um ditado que usa aí. Não sei nem se é desse jeito. Então, gente, atento. Não vai ter guerra mundial, mas pode haver uma guerra comercial e nós brasileiros que temos venda de commodities, tanto para China, como para a Rússia, como Emirados Árabes. E os Estados Unidos não sei como é que está, porque não vieram nem no Brasil. Pode haver exceção. Porque quando tem guerra, quando começa essa bobagem para eles ganharem, acaba atingindo a população mais fraca. É igual o Titanic, lembra do Titanic? Quando o Titanic afundou, 1.500 pessoas já foram para o fundo. Os pobres. Os ricos ficaram em cima boiando, porque tinham boia. Depois morreram congelados. Porque o capitão só dava boia para quem tinha dinheiro. E os pobres, foram para o fundo. É assim que conta a história. Uma das versões da história. Então, quando acontecem essas coisas, só Deus pode nos guardar. E fazer guerra, viu, Zé Antônio? Fazer guerra, simplesmente por fazer, embora, gente, quando eu estou falando, eu não estou falando como teólogo, eu estou falando como alguém que estudou política social. Eu sou um estudante de direito, eu estou falando da questão legal e da questão política. Porque se eu for falar da questão escatológica, é em um outro momento.
Porque a questão escatológica ela vai mostrando que a coisa vai afunilando mesmo. Ah, todo mundo tem que morrer, então nós vamos se matar? Nós temos que entender que as coisas elas têm que se cumprir no determinado tempo. Eu lembro que quando eu era garoto, jovem, né, adolescente, 17 anos, 18, ainda adolescência, tinha alguns jovens na minha igreja que falavam bem assim, ah, nós não vamos estudar não. Eles entravam na escola e saíam. Por que nós não vamos, que vocês não vão estudar? Porque não vai dar tempo de nós nos formarmos, porque Jesus vai voltar. Está escrito que em 1990 Jesus volta. Jesus não voltou. Está escrito que no ano 2000, de 1000 passará, mas 2000 não chegará. Jesus não vai voltar no ano 2000. Jesus não voltou. O que aconteceu? Eu estudei, me formei, fui pastor, fui bispo, estudei dezenas de cursos e Jesus não voltou. Sabe por quê? Porque Jesus só vai voltar na hora que ele quiser. Porque quando a gente fala de virtudes teologais, nós falamos de fé, de esperança e de amor. Nós podemos ter fé, esperança e amor. A fé e o amor, que é uma das virtudes teologais, atuam nessa dimensão. Mas a esperança, ela atua até certo ponto. Porque a esperança você só pode esperar. Nós temos esperança da vinda de Cristo? Sim. Mas nós só podemos esperar. Porque pela sua fé você não pode dizer Jesus vai voltar hoje. Pela sua fé você pode dizer, ó, quem está doente vai ser curado. Ou quem está precisando de uma casa, Deus vai dar a casa para você. Agora você não pode dizer assim, Jesus volta hoje. Ele não vai voltar pela sua esperança. Você só pode esperar. Por quê? Porque só Deus pode determinar o momento certo. Porque se ele voltasse há 37 anos atrás, eu teria ficado. Como o evangelho tem que ser pregado, e a igreja parou de pregar o evangelho, porque hoje só se prega uma teologia da prosperidade, não se prega mais. Então tem muita gente para ouvir ainda. Então não vamos desejar guerra, porque está escrito. Não, vamos desejar paz. Se tiver guerra, se Deus quiser, que tenha. Mas não é da nossa alçada desejar que aconteça. Fiquem na paz.